Bom, gurizada, ainda de orgânica eu lembraria lá o que são polímeros, né? Polímeros são macromoléculas, né? Macromoléculas, moléculas gigantes, feitas pela união covalente, ou seja, um fenômeno químico. Então, união covalente, ou seja, um fenômeno químico, de monômeros. Tu tem lá os monômeros, eles vão se unir covalentemente e vão formar o polímero. Né? E aí, vocês, se tiverem condição, vejam aquele vídeo e revisem ali os principais monômeros que eu dei, né? Etileno dá o polietileno, que é o plástico comum. Estireno dá o poliestireno, que é o isopor, né? O PVC, policloreto de vinila, é formado a partir do cloreto de vinila. Enfim, interessa é que eu tenho os monômeros e esses monômeros vão se unir, vão formar os polímeros. Isto podia ser uma união por adição. Essa união pode ser por adição, onde quebra a liga dupla e gruda os monômeros, ou por condensação, onde perde água e forma o polímero. Né? Então, o monômero quebra a liga dupla, gruda um no outro, forma o polímero. Isso é polímero de adição. Monômero perde água, gruda no outro, forma o polímero. Isso é polímero de condensação. Lembrando que aqui estão todos aqueles que têm eno com liga dupla, né? O polietileno, o PVC, que é tubos e conexões tigre, o teflon também, né? A borracha, que é o isopreno. Tudo isso aqui é polímero de quebra, de liga dupla quebrada, com alceno. Polímero de adição. E aqui nos de condensação estão as proteínas, que são a união, condensação de alfa-aminoácidos, né? Alfa-aminoácidos que perdem água e se grudam formando a amida, que é a ligação peptídica, o estudante viu. Então aqui entra a proteína, o que mais entra aqui? Os polímeros de condensação. Poliéster, muitos tipos de fibras têxteis, né? De roupas, tá? O nylon, né? Que mais? Sei lá, teia de aranha, lã de ovelha, vários polímeros naturais, né? E assim por diante. Lembrando que o principal aqui é proteína, né? Perde água, gruda um aminoácido no outro e forma a ligação peptídica, que é uma amida. Por isso que a proteína é uma poliamida, né? Então vale lembrar isso aí, tá? Então, também tem uma classificação que se os monômeros são iguais, eu tenho um homopolímero, né? Etileno ligado em etileno, que está ligado em etileno. Isso é um homopolímero, né? Se os monômeros são diferentes, eu tenho um copolímero, tipo as proteínas, cujos aminoácidos que eu ligo são diferentes. Então, isso é um copolímero. Né? Então, só para lembrar disso aí. De bioquímica, além da proteína, né? Vamos fazer aqui um pouquinho de bioquímica para a gente lembrar. Além da proteína, nós temos que lembrar das gorduras e dos açúcares, né? Na proteína, nós temos união de alfa-aminoácidos, formando a ligação peptídica, que é a ligação amida. Então, quimicamente falando, que tem uma proteína. Pessoal, a proteína não é o aminoácido. O aminoácido é o monômero que eu grudo várias vezes para formar a proteína, que é o polímero. Então, a proteína tem várias vezes a ligação peptídica, que é nada mais, nada menos do que uma amida. Por isso, a proteína poliamida. As gorduras são ésteres de cadeia longa, derivadas de ácidos graxos, que condensaram com um álcool, formando um éster. Né? Então, tem uma cadeia longa aqui e mais um R' aqui.
né? Então, as gorduras são ésteres que vêm da condensação de um ácido graxo, que é a cadeia longa, com um álcool. Então, isto são gorduras. Normalmente, o álcool é a glicerina, o glicerol. E aqui está o ácido graxo, cadeia longa. Se esse ácido graxo tiver só ligação simples, isso é uma gordura. Se esse ácido graxo tiver uma dupla ou mais duplas insaturações, aí ele é classificado como óleo. Então, óleos e gorduras estão aqui dentro dos ésteres derivados de ácido graxo. A diferença é que o óleo é insaturado ou mais insaturado e a gordura é mais saturada. Tá? São ésteres derivados da condensação entre o ácido graxo e um glicerol. Tá? Já os açúcares são cadeias que são polióis, tem vários OHs, e tem a carbonila, seja ela na ponta, e aí é um aldeído, seja ela no meio da cadeia, aí é uma acetona. Né? Mas continua tendo que ser poliol. Né? Então, o que é uma aldose? É um poliálcool aldeído. O que é uma cetose? Um poliálcool cetona. Então, são polióis muito solúveis em água, né? Diferente das gorduras que têm cadeia longa, são insolúveis, são hidrofóbicos, os açúcares são polióis, então tem vários OH para fazer ponte com a água. Então eles são muito hidrofílicos. Os açúcares são muito hidrofílicos, né? Então tá aqui, ó, também coisas importantes aí que a gente tem que ver. Lembrando que os açúcares são chamados de glicídios. Glicídios são os açúcares. Enquanto que os óleos e gorduras são glicerídeos, que é um tipo de lipídio. Então, óleos e gorduras são lipídios, correto, do tipo dos glicerídeos. Não confundir com os açúcares, que são os glicídios, carboidratos, né? Enquanto que as proteínas são os protídeos, tá? Então, os caras cobram isso aqui. Então, isso aqui é um pouquinho de bioquímica que você tem que dar uma olhada lá, tá? Bom, pessoal, para nós finalizarmos esse mini pré-prova aí, que eu estou lembrando coisas que a gente viu, vamos lembrar que vai cair alguma questão envolvendo cálculos, né? Cálculos químicos, né? Então, vai ter uma lá de estéquio, se tu puder revisar lá porcentagem, reagente limitante, vai cair alguma coisa de estequiometria. Né? Vai cair uma. Vai cair alguma coisa de soluções, eu acho que tu pode dar uma olhada lá em coligativas, o que que faz aumentar o ponto de ebulição, o que que faz diminuir a pressão de vapor, o nosso famoso TECO, né? Inserção de soluto não volátil, diminui a pressão de vapor, aumenta o ponto de ebulição, diminui o ponto de congelamento e aumenta a pressão osmótica, né? Se tiver tempo lá de dar uma olhadinha em propriedades coligativas. Ainda dentro de solução, tem a parte de cálculo de soluções, né? Parte de cálculo. Aí tem lá, minha mamãe todo dia 10. Lembra lá as fórmulas que a gente viu? Cuidado, tico duro é 10. Né? Cadê meus MMs? Alguma questão envolvendo soluções. Diluição. M1V1 igual a M2V2. E a campeã, neutralização. Número de H+, MAVA igual ao número de OH- MbVb. Neutralização ácido com base é uma boa pedida para cair cálculo de soluções no Enem. E vai cair algum cálculo envolvendo termoquímica, né? Certamente tem algum cálculo envolvendo termoquímica. Então, a gente tem que dar uma revisada naqueles cálculos lá. Poder calorífico. Quem é o melhor combustível? Poder calorífico. Quem é o melhor combustível? Ah, é aquele que tem o calor de combustão, que é em quilocalorias por mol, dividido pela massa molar. Isto tudo vai me dar em quilocalorias, quilojoules por grama, né? Por grama. Se ele quiser saber qual gera mais calor, mais energia por mol de CO2 gerado, tu vai ter que montar uma reação de combustão, que é quem?
teu combustível mais O2, gerando, se o combustível tem carbono, CO2. Se o combustível tem hidrogênio, água. Então vocês têm que balancear e ver. Ah, isso aqui é tantas quilocalorias. Quilocalorias divide pelo número de mol de CO2 gerado, tu vai saber quantas quilocalorias por mol de gás carbônico gerado tu vai ter. Lembrando que o óleo diesel, por exemplo, é pior do que a gasolina, porque ele tem mais de 20 carbonos, enquanto a gasolina tem 8. A gasolina é pior do que o etanol, porque o etanol tem 2 e a gasolina tem 8 carbonos. E ainda o metano é melhor do que eles todos, porque ele tem 1 carbono só, né? Então, ele vai gerar menos CO2 na hora de fazer esse balanceamento aqui, certo? Bom, então de termoquímica também é um cálculo importante. Outro cálculo aqui para finalizar a parte de cálculo. O cálculo de eletrólise, minha Kate, né? Já caiu no Enem. Minha Kate, minha Karen égua querida, né? Aqui, ó, minha Kate. Aonde isso aqui é a massa em gramas. Aqui é 1 sobre 96.500, lembra lá? Aqui é a corrente em ampere e o tempo sempre em segundos, tu erra, cara. E a outra coisa que tu erra é o E, que é o equivalente eletroquímico, é a massa molar, a massa da tabela, dividida pelo NOx. A gente esquece de dividir pelo NOx, lembra que é cobre 2, alumínio mais 3, a gente esquece de dividir pelo NOx. Isso aqui também pode ser feito por lei de Faraday. Lembra lá, 1 Faraday é 1 mol de elétrons, 96.500 coulomb, e 1 Faraday equivale ao E, massa da tabela pelo NOx, tá? Então, tudo isso aqui é a parte de cálculo. Isso aqui seria cálculo de massa depositada na eletrólise, tá? Então, dá uma revisada nesses cálculozinhos aqui, certo? Bom, pessoal, para terminar, não vou escrever aqui, porque faz pouco que a gente viu, vocês deem uma olhada lá. Revisa pH. Quanto mais ácido, pH menor. Quanto mais ácido, maior a concentração de hidrogênio, maior o Ka e menor o pKa. Se for uma base, eu não uso o pH, eu uso o pOH. Eu primeiro calculo o pOH e se ele quiser o pH, eu diminuo de 14 para achar o pH da base. pH da base que é acima de 7, quanto mais básico, maior o pH. Quanto mais básico, maior a concentração de hidroxila, maior o Kb e menor o pKb. Lembra que cada unidade de pH que tu varia 10 vezes a concentração de hidrogênio. Se o pH de uma chuva ácida é 3 e o pH da outra chuva ácida é 5, essa que é 5 é 100 vezes menos ácida de uma que é 3, porque são 2 pHs e cada pH é 10 vezes a concentração. Lembra também que fenolftaleína em meio ácido ou neutro é incolor e é rosa na base. Papel de tornassol é azul na base e rosa, ou vermelho, no ácido, certo? Então, tudo isso são questões importantes. Outra coisa lá de equilíbrio. Lembra que se tu coloca alguém de um lado, tu desloca o equilíbrio para o outro, pessoal. Isso está no sangue, isso está no sabão, isso está em diversos equilíbrios do dia a dia. Equilíbrio, tu coloca alguém de um lado, tu aumenta a concentração de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. Isso é efeito do íon comum. Já é efeito do íon que reage. Tu bota hidrogênio, tu bota um ácido onde tem hidroxila, consome as hidroxilas e desloca para o mesmo lado. E vice-versa. Tu bota hidroxila onde tem ácido, gasta o hidrogênio e desloca para aquele mesmo lado ali, certo? Enfim, um apanhado geral de coisas que a gente viu para o Enem. Tenho certeza que vocês vendo esse videozinho aqui, vocês vão se lembrar de uma série de coisas que vocês estudaram e daqui a pouco, daqui a algumas horinhas, tem o teu Enem e eu tenho certeza que tu vai te dar bem. Te lembra o seguinte, primeiro tu faz as questões mais fáceis, vai até o fim da prova captando e fazendo todas as fáceis. Depois tu volta para o início da prova, matando as questões difíceis. Boa prova, beijo nas gurias, abraço nos gurias e o Proton mandou um beijinho também. Rá, rá.